Pergunta que eu recebi de um aluno: o que explica o sucesso de professores como De Rose, Hermógenes e outros que realmente se tornaram muito famosos aí no yoga, aqui no Brasil? Bom, para responder essa pergunta é importante a gente entender a pergunta antes de tudo e depois partir para tópicos que são mais específicos, né, contidos nessa pergunta. Primeiro, o sucesso. Né? O que é sucesso? Sucesso no caso financeiro, né? Sucesso econômico, sucesso em uma carreira. Né? E esses professores que esse meu aluno mencionou, eles indiscutivelmente tiveram sucesso nas suas respectivas carreiras, ou seja, naquilo que eles decidiram fazer da vida deles. Sucesso, de modo geral, é uma coincidência, às vezes fortuita, às vezes planejada, entre oferta e demanda. O que eu quero dizer com isso é que uma pessoa que se torna bem-sucedida na sua carreira, ela encontrou uma fórmula, né, um jeito de trabalhar que aproxima oferta e demanda. Isso naturalmente passa pelo reconhecimento de uma demanda, passa pela elaboração de uma oferta compatível com essa demanda. Em outras palavras, é um pouco aquilo que os coaches explicam, né, a respeito de carreira, a respeito de sucesso empresarial, sucesso econômico, no sentido de atender aquilo que as pessoas querem, atender necessidades que as pessoas têm mostrado. Então, por exemplo, muitas pessoas querem comer pão fresco. Então, se você opta por produzir pão fresco todos os dias, você está atendendo essa demanda. Então, existe uma necessidade de ter pão fresco, né? Existe um interesse popular para ter pão fresco. E aí você vai e produz pão fresco. E assim você atende aquela demanda. Se o seu produto é de qualidade, você vai conquistar essa demanda, você vai conquistar esse público. Se o seu produto não é de qualidade, provavelmente você não vai conquistar esse público e outras pessoas que talvez tenham mais habilidade na produção de pães é que vão conquistar esse público. Então, em linhas gerais, o sucesso é isso. É você harmonizar oferta e demanda de modo que você consiga identificar uma demanda, você consiga reconhecer uma demanda e, ao mesmo tempo, você consiga oferecer um produto que atenda essa demanda. O que os professores, e agora entrando já nas partes mais específicas da pergunta desse meu aluno, o que tornou Hermógenes, De Rose, né, outros professores aí, digamos, dos primórdios do yoga no Brasil, o que os tornou bem-sucedidos foi basicamente esse alinhamento entre oferta e demanda. Eu não vou aqui traçar um panorama histórico, né, do yoga no Brasil, né, isso seria bastante extenso para essa gravação, mas resumidamente, né, o yoga é trazido ao Brasil lá por meados dos anos 50, né, década de 50, por meio de um professor francês que inclusive trouxe o yoga mesclado com conhecimentos mais alinhados com o espiritismo. Né? O espiritismo, na ocasião, tinha uma certa popularidade, e aí ele trouxe um yoga bastante misturado, né? com ideias, com conceitos que são mais típicos do espiritismo. E a partir daí começou a ensinar várias pessoas, né? Isso aí começou lá no Rio de Janeiro. Tem trabalhos acadêmicos, inclusive, que traçam esse panorama histórico. Então eu não vou aqui ficar me alongando muito nisso. Depois desse professor francês veio o professor Caio Miranda, que era um militar, né, lá no Rio de Janeiro também. O Caio Miranda talvez tenha sido o primeiro grande professor de yoga, né? O primeiro
talvez mais famoso, né, entre os que atingiram uma certa fama, né, talvez tenha sido pioneiro, e desenvolveu um trabalho muito afinado ali, já entrando na década de 60, um trabalho muito alinhado aí com a questão do relaxamento e do estresse. Esses tópicos eles vinham se tornando cada vez mais conhecidos, cada vez mais discutidos e divulgados. E o que o professor Caio Miranda fez foi aproveitar esse interesse popular por questões relacionadas ao estresse, né, ao relaxamento. Na ocasião, inclusive, né, se usava a palavra relax, né, que vinha do inglês, né, e o professor Caio Miranda, então, desenvolveu um trabalho de consciência corporal, né, de relaxamento físico e mental, já com o objetivo de fazer um gerenciamento do estresse individual. Na sequência, aí sim, né, vieram o professor Hermógenes e o professor De Rose, também conhecido como mestre De Rose, né? O De Rose um pouco depois do Hermógenes, mas aproveitando aí a crescente popularidade do yoga, né? O professor Hermógenes foi aluno do Caio Miranda, seguiu um pouco na linha do Caio Miranda, no sentido de propor práticas ditas de yoga, com o sentido de reduzir o estresse, de desenvolver o relaxamento físico e mental. E o De Rose seguiu numa vertente um pouquinho diferente, né? Ele desenvolveu um método próprio, né? Por mais que ele insista que o yoga que ele ensina é o yoga original, é o yoga pré-clássico e etc., né? Ele tem todo um discurso em relação a isso, mas mesmo que ele insista que é um método antigo, né? Seria o verdadeiro yoga, é patente que se trata de um método que ele próprio desenvolveu, né? Até porque não existe embasamento histórico para aquilo que ele defende, e muito menos para o método que ele propõe, né? Então, trata-se de uma criação original. Aqui, nenhum demérito nisso, né? Um parênteses aqui importante, né? Eu sinceramente não vejo nenhum problema, né, em que um professor tome a iniciativa de criar um método e, enfim, ensiná-lo e propagá-lo como o seu próprio método de yoga. Nenhum problema em relação a isso. O problema maior é quando falta um pouquinho de honestidade para explicar, né, as origens, né, os fundamentos desse seu próprio método, né? Mas enfim, professor Hermógenes e professor De Rose foram se tornando famosos, né, mais conhecidos aí no meio do yoga, numa época em que o yoga realmente estava ganhando muita popularidade. Então eles começam a atuar aí nos idos da década de 70, intensificam a atuação na década de 80, e se vocês fizerem uma revisão mental aí de qual era o contexto cultural, né, dos anos 80, a gente vai lembrar que havia um interesse crescente, né, no desenvolvimento pessoal e principalmente no cuidado com o corpo. Então eles pegaram aí a ascendente, né, a curva ascendente desse interesse popular relacionado às coisas do corpo. Então, desenvolvimento corporal, consciência corporal, relaxamento corporal. Claro que isso com alguma conexão, com a consciência emocional, mental, né, porque afinal de contas não daria para desenvolver um trabalho dito de yoga totalmente desconectado dos fundamentos do yoga, né? Ou seja, totalmente desconectado de meditação, totalmente desconectado de consciência mental, emocional. Então, paralelamente a esse trabalho corporal, também vinha um trabalho de desenvolvimento emocional. E isso fica bem evidente na metodologia adotada e disseminada pelo professor Hermógenes, e um pouquinho menos no trabalho desenvolvido pelo professor De Rose,
basicamente porque o De Rose seguiu uma linha muito mais, digamos, de performance, né? Inclusive performance profissional, performance pessoal, né? Quase que com o propósito de criar pessoas superiores, né? Digamos assim. Tanto é que ele sempre direcionou o seu método para pessoas jovens, né, que já eram bem-sucedidas. Claro que isso tem um lado aí da franquia, né, que o professor De Rose foi desenvolvendo, né, foi propondo aí ao longo de sua carreira, mas não vou entrar nos detalhes relacionados a isso. Quem quiser pesquisar ou quem quiser me perguntar aí nos comentários pode deixar uma pergunta, eu posso acrescentar alguma coisa nesse sentido. Mas o fato é que Hermógenes e De Rose, né, surfaram aí um período aí de talvez 2, 3 décadas de um interesse cada vez maior pelas questões corporais, pelas questões de desenvolvimento pessoal. E isso, colocado em outras palavras, significa aquilo que eu falei no começo. Ou seja, eles identificaram uma demanda, esse interesse crescente pelo desenvolvimento pessoal, pelo desenvolvimento corporal, e ofereceram produtos que atendiam a essa demanda. Quem lembra dos primeiros livros do professor Hermógenes, né, tem, por exemplo, acho que é Autoperfeição pelo Hatha Yoga, pelo menos aquilo que ele entendia por Hatha Yoga, né? Hoje em dia, quem me acompanha aqui sabe que não era bem Hatha Yoga aquilo que estava sendo ensinado, né? Mas enfim, tem o livro Autoperfeição pelo Hatha Yoga, tem Yoga para Nervosos, ou seja, livros que eram na verdade reflexo da metodologia que ele vinha ensinando, que tinham como objetivo promover essa gestão pessoal do estresse, o desenvolvimento do relaxamento corporal, da consciência respiratória e assim por diante. E o professor De Rose, em paralelo, criando um método muito robusto, né? Tem lá o Tratado de Yoga que ele publica, não vou lembrar agora o ano, né? Mas enfim, que é um livro gigantesco, né? Com milhares de posturas ali, enfim, fica nítido que ele propõe um método de ginástica, né? Inspirado nas posturas do yoga. O Swastika Yoga não é exatamente não é apenas um método de ginástica, né, mas um método de desenvolvimento pessoal, mas é fortemente centrado nesse desenvolvimento corporal. E aí a gente vê, por exemplo, coisas como coreografias baseadas nessas posições, enfim, ou seja, um apelo corporal muito forte, um eco daquele culto ao corpo que eclodiu ali na década de 80, principalmente, né, com academias de ginástica, né, a ginástica aeróbica, aquela coisa de, enfim, de supervalorização do corpo. Então, é basicamente isso que explica o sucesso desses professores. Depois do Hermógenes e do De Rose, vieram outros professores, outras metodologias aqui no Brasil, né, que seguem na mesma esteira, né? Então, como continuação dessa hipervalorização do corpo, a gente vê, por exemplo, o método Iyengar, que ganha alguma popularidade aqui no Brasil a partir da década de 90. Né? Naturalmente, o método não começa na década de 90, né? Mas é mais ou menos a partir da década de 90 que o método Iyengar se populariza aqui no Brasil, também seguindo a linha da hipervalorização do corpo. Né, com um método muito inspirado em fisioterapia, em ginástica, muito semelhante aí a métodos de realinhamento postural. Enfim, isso aí é um eco do que o professor De Rose já vinha desenvolvendo, é um eco dessa hipervalorização do corpo, né, já que ganhou força nos anos 80. Depois disso, a Ashtanga Vinyasa Yoga também ganha força no Brasil, né, como um método de ginástica apenas, né, embora nenhum professor vá admitir isso, né, mas isso em paralelo também com o método Iyengar. E o resto é história, né? Enfim, tudo que veio depois disso foi
foi uma continuação ou um questionamento, né, uma antítese às vezes, né, daquilo que esses dois primeiros professores fizeram, né, Hermógenes e De Rossi. Como muitos de vocês devem saber, muitos professores que se formaram com o professor De Rossi, né, nos anos 80, anos 90, depois se tornaram professores independentes, né, se desconectaram do método original, né, o Swastika Yoga, e depois foram desenvolver trabalhos, eu diria, originais, às vezes até se apoiando no Vedanta, no budismo, para trazer alguma consistência do ponto de vista filosófico, do ponto de vista teórico, religioso até, mas na essência são quase que continuações dos trabalhos desses dois primeiros professores. Então essa basicamente é a história recente, né, do yoga no Brasil, ou pelo menos daquilo que popularmente tem se chamado de yoga. E enfim, a explicação do êxito desses professores e dos professores que sucederam esses dois primeiros. Não sei se consegui esclarecer a dúvida. Se ainda houver qualquer dúvida em relação a isso, deixa um comentário. Eu vou responder todos os comentários que vierem a respeito disso. Ok? Obrigado e até a próxima.